Oi, pessoal. Muito prazer. Vocês vieram de manhã cedo, por isso eu agradeço. Eu acho que vocês vão ficar até saudáveis. Hoje vamos ler Atos, capítulo 8. Atos 8, a partir do versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Tudo bem, irmãos amados da igreja de Gangnam? Hoje a gente leu Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Então, pensem profundamente mais uma vez. Então vamos ler todos juntos uma vez e depois sem ler a Bíblia. A gente vai falar, tá? Então, porque é uma coisa muito importante que vocês têm que se lembrar. Vocês vão me ajudar? Vamos ler bem alto, todos juntos. Com a voz mais alta que vocês puderem fazer. Dá. Junto comigo. 1, 2, 3 e já. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Muito bem. Então agora fechem a Bíblia. Fechando a Bíblia, vamos pensar sobre o que a gente leu. Então até aqui as pessoas podem imaginar, lembrar do que falaram, né? Porque a minha memória não é boa, então eu vou ver a Bíblia. Mas vocês vão começar a falar como sem ler, tá? Quem é que quer começar? Atos capítulo 8, versículo 1. O que estava escrito? E Saulo consentia na sua morte. Sim, esse é o versículo 1. Versículo 2. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E depois, e todos, exceto os apóstolos, o quê? Sim, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então todos participem, tá? E depois, alguns
alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Sim, muito bem. Depois, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Depois, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Depois, quem? Sim, Filipe. Descendo a cidade de Samaria. Depois, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos, o que fala mais alto? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Sim, vocês quase acertaram tudo. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 8, que nós conhecemos muito bem. Hoje, por que eu decidi falar sobre Atos capítulo 8? Dentro da minha vida, eu tinha problemas e dificuldades. Mas, independente do problema e da dificuldade que eu me deparei, começando a pregar o evangelho, todas essas coisas mudaram. Quando eu penso nisso, eu fiquei muito agradecido. Eu já falei várias vezes, quando eu estava no exército, no começo, quando eu estava no exército, os meus superiores, os meus veteranos, eles se esforçaram por vários anos, né, trabalhando no exército. Então eles judiaram muito da gente. Eu não conseguia aguentar de tanto que eu tinha vontade de orar. Um dia eu jantei e eu fui depois eu fui orar no refeitório bem escuro depois do jantar, que não tinha ninguém, e todo mundo se juntou para ver o que eu estava fazendo. Então tinha 40 pessoas na nossa classe e 20 pessoas dormiam juntas. Então a gente fazia revezamento, né, de vigia. Assim, então era das 10 à meia-noite, meia-noite às 2, 2 às 4, 4 às 6. Então a gente tinha que fazer revezamento por dia, então a gente chegava a nossa vez umas 5 vezes, né? Então eu falei para os meus colegas: eu gosto de fazer a vigília bem à noite, né? De manhã cedo.
Aí todos eles falaram, ah tá, pode vigiar esse horário. Então 4 horas da madrugada eles me acordavam, Oxo Park, você vigia. Aí eu que ficava vigiando naquela hora. Naquele tempo era um inverno bem frio. E quando a gente colocava água ali no... Como era inverno, né? Tinha uma calefação ali. Então, quando a gente colocava ali, aquecia toda a água. De manhã cedo, quando a água estava bem quente, eu tomava banho, eu lavava o cabelo. Então, dava para fazer tudo à vontade. Então, eu fechava, porque a gente trancava e só ficava vigiando se vinha alguém de fora. E toda manhã eu comecei a ler a Bíblia. Porque não tinha muita roupa para lavar todos os dias, então eu lavava por alguns dias, e depois eu lavava o cabelo, e depois eu lia a Bíblia. 1h30 tranquilamente eu conseguia ler a Bíblia por dia. Então, tinha umas 5 pessoas em cada classe que tinha um educador, né? Então, tinha mais ou menos umas 200 pessoas para... Então tinha pessoas assim que tinham que trabalhar, então eles acordavam 1 hora antes, arrumavam a sala, arrumavam o som. Então a classe que era abaixo de mim, então tinha uns estudantes, uns jovens de Seul, aí eles vinham para mim, veterano, né? Então eu falava, não me chama de veterano, né? Não precisa perguntar nada para mim, você faz tudo o que você sabe que tem que fazer. Então eles preparavam toda a classe assim pronta para a gente poder fazer as coisas. E eu orava diante de Deus. E vivendo orando assim, eu comecei a pregar dentro da base. E depois as pessoas começaram a receber a salvação. Todo sábado. Quando vinham as pessoas da base, aí para a base, as pessoas novas, aí eu falava, olha, amanhã de manhã, na hora do culto, vem tantas pessoas. Por acaso tem alguém de Daegu? Tem alguém de Kochang? Eu chamava. Aí eu falava, eu vivi em Changpali. Aí eu pregava o evangelho para essa pessoa. Aí os que estavam sendo treinados, tinha vezes, tinha uma pessoa de Changpali, eu ficava tão feliz em encontrar as pessoas de Changpali. Então, teve um dia que ele começou a chorar. Ele colocou o uniforme para secar e de repente sumiu. Aí eu dei um para ele, um uniforme novo, né? E ele ficou tão agradecido. E nas férias eu fui para Changpali. Aí ele pediu para nas férias, por favor, ir para casa dele. E a mãe e a irmã dele me trataram tão bem. Então eu ganhei muita comida, né, estando no exército. Tinha gente que ficava, Senhor Park, ficava falando comigo assim. Estando no exército e vivendo a vida de pregar o evangelho, pregando o evangelho, o coração da pessoa se aproxima bastante de Deus e fica humilde. Pessoal, se vocês pregarem o evangelho, as pessoas acabam lendo bastante a Bíblia. É porque vocês simplesmente vivem assim. Mas se vocês começarem a pregar o evangelho, a sua vida em si
vai começar a mudar. Não só os pregadores de evangelho. Até vocês que simplesmente têm os seus trabalhos. O evangelho em si é o poder. Em Romanos capítulo 1, versículo 10, está escrito o quê? Que o... Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho em si é poder. Quando a gente prega o evangelho, em 1 Pedro está escrito o quê? Que esse evangelho é o poder que o Espírito Santo mandou do céu. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, o evangelho em si, ele é o poder. Por isso, quando vocês continuamente pregarem o evangelho, o poder de Deus vem e ele toma lugar. Independente da situação em que você estiver, você está passando fome, não tem arroz, prega o evangelho. Então, o seu corpo está desconfortável. Então, prega o evangelho. Você está com dificuldade no trabalho. Se você está com dificuldade na família, não procure resolver esse problema. Pregue o evangelho. Essa vez, fazendo esse treinamento, dentre vocês, assim como eu falei, irmãs, somente criem estudo bíblico. Reúna alguns jovens, pegue alguns desenhos, compre alguns biscoitinhos, dá uma refeição para eles e pregue o evangelho. Vocês são pessoas completamente diferentes das pessoas do mundo. E as irmãs, dessa vez, independente de quem seja, uma vez por semana, vocês peguem tempo por uma semana e procurem seus amigos próximos, distantes, ou se não, pessoas que encontraram na feira, ou vizinhos, primos de primos. Então, se vocês se conectarem assim, vocês vão se aproximar bastante. Uma vez por semana, um dia só por semana, se encontra, conversa e fala sobre a vida espiritual, como Deus lhe abençoou, como Deus abençoou a nossa igreja, como Deus trabalhou na nossa igreja. Então, se você começar a conversar assim, pouco a pouco você vai entrar no assunto do evangelho. E quando aquela pessoa começar a falar, escuta também o que a pessoa tem para falar. Então, aí você vai passar uma tarde inteira falando com ela. E assim, a sua vida vai mudar completamente. A sua vida vai ficar muito mais clara. Normalmente, quando vocês viajam para o exterior, as pessoas... Eu faço conferência em Los Angeles, Nova York. As pessoas fazem shopping, elas fazem compras, né? Então, e passeiam. Se eu vou para a conferência, eu não vou para nenhum lugar fora o lugar da conferência e casa. Mesmo que tenha tempo sobrando. Só em momentos muito especiais eu vou. E quando acaba, de manhã, quando eu chego, eu pergunto, quantos pastores tem aí? Aí eu falo, reúne. Aí a gente reúne, aí acaba o primeiro dia de conferência, eu falo, vem tal pessoa. Então, dia seguinte, 5 horas da manhã, vem tal pessoa. Vem depois do café da manhã, tal pessoa.
E depois do almoço vem tal pessoa. Então eu não tenho tempo de ligar para minha casa. Essa vez também, eu levei meu calção de banho, mas eu não consegui nadar nenhuma vez. Eu continuamente fiz reunião de pastores, repreendi, expliquei, também respondi algumas questões. E nesses momentos o meu coração fica cheio de palavra. Fica muito claro a palavra que eu preguei. Pessoal, sabe qual a maior felicidade nesse mundo? Pregando bem ou mal, é pregar o evangelho. Isso é uma grande felicidade. Eu, quando estava em Kochang, eu fiquei mais ou menos 6 meses, né? Então, no começo, quando eu comecei a igreja, vinham para a igreja 2 estudantes. Então, a tarde inteira eu saía para pregar. Aí, domingo, eu levava as estudantes lá para a delegacia. A gente pregava lá e a gente pregava em outros lugares. E à noite a gente reunia todas as pessoas. Quando a gente reunia, a gente cantava até estourar nossa garganta. E depois testemunhavam. E depois que testemunhavam, eu pregava a palavra. E depois que eu pregava, aí a gente fazia oração e era mais ou menos 10 horas da noite quando acabava. Então eram os irmãos que vinham de Tegu. Então, antigamente eles vinham com bicicleta. Eles traziam 2, 3 pessoas na bicicleta. Atrás 3 pessoas, na frente 1 pessoa. Então, nas bicicletas a gente levava até Umné. E quando deixava lá em Umné, aí eu falava tchau para todo mundo. E eu voltava naquela noite tão escura, sozinho até Champali. E eu fiquei tão feliz com isso. Era uma noite muito escura. Com uma lanterninha da bicicleta, eu estava subindo a rampa. E eu fiquei tão feliz, mesmo assim. Quase todos os dias eu me reunia, eu testemunhava, cantava. Os irmãos estavam aumentando cada vez mais. Em 1965, no mês de outubro, eu tinha que ir embora, mas eu não queria ir. Aí estava tendo culto de despedida, porque eu tinha que ir embora, eles compraram comida. Nossa, eu fiquei tão feliz. Não só crianças, jovens, mas depois começou a aumentar adultos e senhoras, senhores, jovens. E agora, no meu coração, eu estava cheio de felicidade. Pessoal, em 1965, quando eu fui para Kimcheon, eu não conhecia ninguém. Eu tinha uma prima e ela vivia muito bem. E eu nem procurei por ela. Por isso, todos os dias eu ia à tarde, saía para pregar. Pregar o evangelho, pregando bem ou mal, mas dentro do coração. A minha vida em si se tornou mais simples, se tornou mais pura. Então, dentro da minha vida, fora pregar o evangelho, eu não faço mais nada. Em Kimcheon, o Chayong falou para mim. Ele falou para mim, vamos jogar golfe, né? Ele falou que vem frequentemente para Daejeon para jogar golfe. Aí eu falei, pastor, que joga golfe? O que, pastor?
Ah, muitos pastores jogam golfe aqui, os pastores de Kimchon. Porque eles têm capacidade, por isso eles jogam. Eu não nem correndo descalço eu consigo. Não, não tem problema. Olha aqui, ó. Eu falei, não tenho tempo. É verdade. Se jogar golfe, as pessoas ao seu redor vão te xingar. Vivendo em Kimchon, eu fui com a minha esposa para uma igreja chamada Kwangchon. Era bem longe. E eu fui procurá-los. E eu falei, nós somos especialistas em pregar para as crianças e a gente queria pregar de graça para elas, né? E aquele pastor daquela igreja falou para a gente pregar. Eu procurei por muitas igrejas. Todas falaram que não podia, dando várias desculpas. Fazendo conferência naquela igreja, nossa, eu fiquei apaixonado por aquelas crianças. A minha esposa, naquele tempo, quando estava pregando o evangelho lá, tinha uma criança assim problemática. E estava cheia de ferida no corpo também. E ela era isolada, né, pelas outras crianças. E quando a minha esposa tratou ela bem, nossa, o coração dela se derreteu. Depois ela abraçou a minha esposa e não queria mais largar. Essas pessoas a gente não consegue esquecer, né? Naquele tempo, acho que eu tinha uns 28, 29 anos. E essa criança tinha uns 14, 15 anos. O nosso coração ficou tão quente. E a escola Hanil, as crianças do orfanato Hanil, a gente fazendo conferência lá, nossa, a gente ficou tão feliz. As pessoas do mundo, porque não tem significado, então se tem tempo, vai jogar golfe, ou vai jogar badminton, ou vai jogar ping-pong. Satanás, ele fica lhes pressionando. Qualquer coisa que você faça, não existe nada mais feliz do que pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, então a sua família começa a ficar limpa e clara. Se você pregar o evangelho, sempre vai ter palavra dentro do seu coração. E você sempre vai estar espiritual. E esse evangelho, presidente do Paraguai, presidente de Uganda, quando esses presidentes receberam a salvação, o presidente de Gana, essas pessoas ficaram tão emocionadas. A primeira-dama de Uganda, quando ela veio receber a salvação, a primeira-dama, realmente, ela é uma mulher de cargo muito alto, não é? Depois que ela recebeu a salvação, ela ficou tão próxima de mim. E ela começou a falar todas as coisas com liberdade. Depois que a primeira-dama de Gana recebeu a salvação, nossa, ela começou a ficar tão gentil comigo. Quando ela pediu para eu orar pelo marido dela que estava doente, aí ela perguntou se tinha que trazer o marido dela. Eu falei, não, eu vou até ele. Quando eu falei que eu ia até ele, ela ficou tão agradecida. Então, a primeira-dama podia só mandar o motorista, né? Mas ela veio me buscar e ela mesma me levou até ele.
E assim que o presidente faleceu, ela me ligou. Então, aquele lugar onde o presidente estava era os espanhóis que construíram, né, antigamente. Porque ela começou a me explicar que ali os escravos eram vendidos, né? Então, a primeira-dama começou a me explicar, a ser bem gentil comigo, né? Presidente, primeira-dama, essas pessoas recebendo a salvação, eu me aproximando delas. O presidente do Paraguai, depois que ele recebeu a salvação, logo depois ele segurou a minha mão, não queria mais largar e ele ficou tão emocionado. O presidente de Uganda, depois que recebeu a salvação, ele entrou na casa do presidente e a noite inteira falou que ele ficou cantando a música que o Coral Graças cantou lá. A primeira-dama falou assim, nossa, você nunca foi assim, querido. Hoje você tem alguma coisa feliz que te aconteceu? Ai, hoje eu tô tão feliz, querida. Ele ficava o dia inteiro no escritório só se encontrando com as pessoas. Imagina quão cansado ele não devia ficar. Mas naquele dia, ele se encontrou com a gente, ele ficou feliz. Ai, eu tô tão feliz. O que aconteceu? Ele escutou o Coral Graças. Ah, eu escutei o Coral Graças, eu escutei o Evangelho. Aí a primeira-dama falou, e por que você não me chamou também para um lugar assim? Ah, eu não sabia que era assim. Através de quem você conheceu? Ah, através do ministro da educação. Aí na hora a primeira-dama se conectou ligou para ele. Ah, por que você não me chamou também para ver o Pastor Parque e o Coral Graças? Ai, me perdoe. Quando que ele vai vir da próxima vez? Vai vir tal dia. Então, com certeza você tem que me ligar, entendeu? Aí no outro verão, quando eu fui, a primeira-dama, ela veio ver o cantata de Natal, ela veio com 1 hora de antecedência. E ela, por essa 1 hora, ela escutou o Evangelho, e ela ficou tão feliz, ela também me deu um livro que ela escreveu, e ela pediu para com frequência eu ir visitar Uganda. Eu fiquei tão agradecido. As pessoas me desprezam, pensando me desprezam, né? E assim, e depois que escutam o Evangelho, o jeito delas muda muito. Até a coisa mais interessante desse mundo não é mais interessante do que esse Evangelho. Vocês querem criar bem seus filhos? Então pregue o Evangelho. Eu também. Eu sempre que ia pregar o Evangelho, eu levava os meus filhos, né? Mesmo que eles dormissem. Levava os meus filhos e quando eu pregava o Evangelho, eles, sabendo que o Evangelho é algo precioso, eles estão brincando, né? Mas aí quando eu começo a pregar o Evangelho, eles fazem silêncio e depois, cochilando, eles acabam dormindo. Não existe nada mais precioso nesse mundo do que o Evangelho. Está escrito o quê? Que entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Tinha naquele tempo uma grande perseguição e todos se dispersaram. E naquele dia levantando-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então o evangelho estava deixando as pessoas em perigo, mas Filipe foi para Samaria. Ele foi para Samaria. Então, na verdade, ele tinha que se esconder. Mas ele começou a pregar o evangelho. E muitas pessoas receberam a salvação.
Os coxos e paralíticos foram curados. E depois está escrito o quê? E houve grande alegria naquela cidade. Pregou o evangelho, você pregando o evangelho no primeiro dia, não pensa que essa pessoa já vai receber a salvação. 2 pessoas podem não receber salvação, 3 pessoas podem não receber a salvação. Mas, pessoal, se vocês por ano conduzirem uma pessoa sequer para o evangelho, isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu prego individualmente para 50 pessoas por ano. E quando eu converso com elas, Deus já preparou todas as coisas. O irmão Kim Chung-ah, um jovem, eu não sei se era senhorita ou senhora, e ela veio. E ela ficou tão agradecida que a gente pregou o evangelho. Quando teve votação do presidente, uma pessoa responsável veio me procurar. E eu conversei com essa pessoa. E eu falei para essa pessoa participar do cantata de Natal, mas ela falou que não podia. Mas aí eu chamei no primeiro dia e essa pessoa veio. E depois que eu conversei com essa pessoa ficou tão agradecida que ele veio me procurar. O coral Graças, porque é o cantata de Natal, porque era o dia do cantata em Gwangju, todos foram para Gwangju. Então, falou que os irmãos, todos de Busan, eles votaram nessa senhora Park, né, na presidenta Park, né? E essa pessoa que é responsável pelas eleições, né, ele veio me agradecer. Aí eu perguntei se ele tinha tempo, ele falou que tinha, e eu preguei o evangelho para ele. E depois que ele recebeu a salvação, o nosso coração ficou tão próximo. Uma vez ele me ligou, e era a hora do almoço, e ele perguntou se eu tinha tempo. Eu falei sim, que tinha. E ele trouxe a esposa dele para mim. E a esposa dele recebeu a salvação e ela ficou tão feliz. Em Cheongju, a gente estava tendo reunião de pastores, eu falei para ele ir junto. Ele participou da reunião, ele também viu a Unha, e também comeu com a gente. E voltando, a gente fez comunhão. A nossa igreja é tal, assim. Eles falaram que a nossa igreja é herege. Aí eu falei tudo para ele, eu contei tudo, né? Ele gostou muito. Ele abriu todo o coração dele. Realmente, se o evangelho entrar... Eu preguei numa escola. Eu fiz uma palestra do coração. E eu falei a professora me falou, né? Pastor, eu tenho um problema para resolver agora. Eu queria escutar muito a sua palestra, mas eu não vou poder, né? Mas... Aí eu falei para ela. Ela falou para mim que quando ela que ela estava na faculdade, ela falou que trabalhou muito quando estava na faculdade. No CCC? Eu perguntei. E nos anos de 70 era bem puro, né? Agora todo mundo tá muito folgado, né, ali. Ela falou sim, mudou muito.
Aí a gente começou a falar assim, o CCC se conectando com a igreja protestante, não, é a UBF, desculpa. Aí eles falaram que a gente é herege, né? Mas aí ela ficou tão feliz de conversar comigo. E eu tinha um motivo para ir para Daejeon. E indo para Daejeon, eu perguntei, a senhora pode vir para a igreja de Hambaga? E ela falou sim. Então falou que esse professor, ele é muito próximo de um outro diretor. Então, as coisas da UIF, né? Falou que ele ia ajudar. E eu também falei, também dá o livro para os alunos. Ela falou, o que for possível eu vou fazer, né? E os dois receberam a salvação. Nossa, foi tão gratificante. Aí depois veio o diretor para mim e falou, pastor, tem uma pessoa, um médico que eu conheço, que ele arruma assim o rosto, né? Aí ele perguntou para mim se eu tinha ido, aí eu falei que não. Aí ele falou, vai uma vez, pastor. A cidade de Seul também tem pessoas que estão recebendo salvação e estão se conectando à nossa igreja. A vida em si, não existe nada que seja legal nesse mundo. E pregando o evangelho, ela faz reviver a nossa vida. Em Atos, capítulo 8, Saulo entrou de casa em casa. Ele estava... O que estava acontecendo? Ele ia para as casas e estava tirando as pessoas das casas. O que pode fazer acalmar essa tempestade? Quando pregou o evangelho, Saulo pegando aquelas pessoas, porque é muito maior o trabalho do evangelho do que o que Paulo estava fazendo. Então, houve grande alegria naquela cidade. Pessoal, não façam mais nada. A partir de hoje, vocês começaram a trabalhar na igreja de Gangnam. O salário vocês vão receber lá no céu. Vão receber muito. Com esse coração, somente preguem o evangelho, deixando todas as outras coisas de lado, entenderam? O que for inútil, não façam. Não façam o que for inútil. Pessoal, se vocês pregarem o evangelho dentro de vocês, agora é o mês de abril. Se vocês começarem a pregar o evangelho a partir de agora, eu não sei, né? Agora mais ou menos, em junho, julho, vai começar a receber salvação. As pessoas vão começar a receber salvação. Quando chegar o inverno, 40, 50 pessoas vão estar recebendo salvação através de vocês. Então vocês já não vão mais ter tempo de trabalhar em outra coisa. Vocês vão para a casa das pessoas, vão para o culto de senhoras, vão fazer estudo bíblico. Então, quando vocês passarem o ano de 2013 dessa forma,
Enquanto vocês viverem pelo Evangelho, vocês vão sentir que Deus estará protegendo toda a sua família. Deus vai proteger a sua família, vai fazer todos os seus trabalhos de casa. Vocês vão ver que vocês não vão ter nada para fazer. Vocês vão sentir a sua vida muito feliz. E assim vai surgir o grande poder do Evangelho nas suas vidas. Qualquer medo que seja, qualquer tristeza que seja, qualquer agonia que seja, qualquer preocupação, você vai poder vencer. Em Atos capítulo 8, quão grande tribulação estava tendo? Estava tendo uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E as pessoas piedosas, elas enterraram e choraram por Estevão. Então, depois que eles enterraram a Estevão, aqueles irmãos que estavam em tamanha tristeza, Filipe, enquanto ele foi para a cidade de Samaria pregar o Evangelho, toda aquela tristeza se foi. E tudo aquilo sumiu. Quão gratificante é isso? Não tem nem como expressar. Tudo se tornou infelicidade. Pessoal, tem alguém dentre vós que está doente? Tem alguém que está com doença por muito tempo? Preguem o Evangelho. Então, vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram, 12 todos juntos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Então, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referente a Cristo. Então, quando você prega o Evangelho, o Espírito Santo do céu vai trabalhar com vocês e é assim que vai espalhar o Evangelho. O Espírito Santo sempre 12 meses por ano, 365 dias por ano, 24 horas por dia, qualquer hora que seja, quando a gente estiver pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai estar junto, nos dando força, e com essa força, porque nós pregamos o Evangelho com essa força. Qualquer momento que seja, quando você estiver pregando o Evangelho, o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver trabalhando, o pensamento mal, a tentação de Satanás, todas essas coisas vão embora. Então, vem a verdadeira liberdade, poder, força do Evangelho. Isso é incrível. Por isso, as doenças, está escrito aqui, né, na Bíblia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não está escrito assim? Pessoal, se vocês pregarem o Evangelho, quando eles receberem a salvação,
Então a pessoa quando prega o evangelho, não só as pessoas ficam felizes por receber salvação, mas a gente pode ver eles sendo curados das doenças também. Pessoal, vocês são pessoas de muito poder. A partir de hoje, não façam mais nada. Tornem suas vidas mais simples. Não façam nada. Aprender a fazer flor, a armar flor, não precisa. Se vocês pregarem o evangelho, porque seu rosto é mais belo do que a flor, vai ser mais útil para vocês. E pregar o evangelho. Comecem somente. E por uma semana, tentem pregar o evangelho. E as pessoas que vocês se encontrarem pela primeira vez, preguem o evangelho do começo até o final. Ah, se eu pregar e essa pessoa não receber salvação, e daí? Aí prega para uma outra pessoa. E se não receber salvação, então da próxima vez que se encontrar, prega de novo. Como é que vai receber salvação lá no primeiro encontro? E assim, dentro do testemunho, fala sobre o Senhor, aí prega o evangelho. Então, se não tiver ninguém, você pega uma madeira e começa a pregar para essa madeira. Se não tiver ninguém também, você, em cima da mesa, você coloca a foto de uma pessoa que você conhece e continua pregando para essa pessoa. 1 hora, 2 horas por dia. Então, dentre vocês, toda preocupação, problemas, dificuldades, todas as coisas vão ser resolvidas. Então no seu coração vai surgir felicidade, os seus filhos vão crescer bem, o seu marido vai se renovar, o seu coração vai ficar abundante de felicidade, você vai viver uma vida cheia do Espírito Santo. Meu filho, quando foi para os Estados Unidos, eu falei para ele: você vai para os Estados Unidos e não faz nada, só prega o evangelho. Meu filho, quando ele foi para os Estados Unidos, no começo eu estava com a situação bem difícil. Primeiro, que a igreja foi construída ilegalmente. E isso, o pastor de antes, porque ele não sabia bem inglês, ele se encontrou com uma pessoa. E uma pessoa falou que ia ajudá-lo, só que ele acabou trapaceando o pastor. Só pegou dinheiro e não fez nada. E aí, falaram lá falaram que era para fechar a igreja. Só que aí aquele homem falou que não precisa se preocupar com nada, que eu vou resolver tudo. E ele não fez nada. E aí eles falaram pra gente ir lá no tribunal, e aí eles falaram: nossa, essa igreja é muito arrogante, a gente mandou eles virem e eles não vieram. E fecharam a igreja. Imagina, pessoal, se o judiciário fechou, se o tribunal fechou nossa igreja, como é que a gente vai poder abrir de novo? Então os irmãos começaram a ficar com desconfiança dos pastores. Como todos os pastores que vêm para Nova York, todos eles causam problema. Por quê? Quanto tempo será que o pastor Pag Yong-guk vai ficar aqui? As pessoas começaram a falar assim. À noite, o meu filho falou que foi dormir e falou: tomara que isso seja só um sonho. Tá muito difícil essa realidade. Aí eu mandei ele para os Estados Unidos e falei: você vai para os Estados Unidos, você não faz nada. Você só prega o evangelho. Se alguém ninguém vai mandar você ser diretor de uma faculdade, mas não vai ser também, igual, não aceita. Se mandarem você ser também ministro, não aceite, embora ninguém vai mandar você ser. E realmente, meu filho somente pregou o evangelho. Todos os dias ele pregando o evangelho, todos os problemas foram resolvidos. Foi resolvido o problema da igreja, os irmãos que estavam com o coração fechado abriram de novo.
e Detroit, Chicago, Miami. Quase todos os dias ele não ficava em casa e ficava andando todos os dias pregando o evangelho. Com cantata de Natal ele saía para pregar, com o cantata de Páscoa ele pregou o evangelho. Os irmãos ficaram tão felizes. Eu também não posso ir para o cantata? Pode. Eu não posso ir? Pode vir junto. 100 pessoas do Coral Graças. 50 pessoas do staff. Outras pessoas, 50 que queriam ir junto. Mais ou menos 200 pessoas andando tudo junto. Os irmãos que foram para o cantata de Natal, todos eles trocaram o coração. Fazendo cantata, as pessoas abriram o coração. O nosso diácono também foi. Nossa, o coração deles mudou completamente. Então é difícil, é cansativo fazer o cantata. Mas a grande alegria estava viva dentro da igreja. Os irmãos estavam tão contentes. Toda a desconfiança da igreja foi embora. E os irmãos, eles, para convidar para o cantata, eles escreveram a carta à mão, colocaram na caixa de correio. As pessoas de bastante idade nunca receberam uma carta. Nossa, mas quando viram uma carta, eles se emocionaram. Quando leram aquela carta do convite do cantata, se emocionaram. Hoje em dia, que tipo de carta que vem? Vem para pagar, ou vem fazer uma propaganda? Não tem como achar uma carta assim, que é escrita à mão para convidar para isso, né? Como convidaram para ir para esse tão precioso cantata? Depois que acabou o cantata, eles pregaram a palavra. E veio depois uma caixa de oferta ali. Falou que estava cheinha a caixa de oferta. $5, $10. Porque foi tão gratificante para eles. Eles colocaram oferta. Eles colocaram ali na entrada. Qualquer pessoa que via, era de vidro, né? Aquela caixa de oferta. E todo mundo colocou. Pessoal, qualquer jogo desse mundo, qualquer banquete, qualquer festa, o evangelho é mais legal, é que me torna saudável, é que faz meu coração ficar em paz, é que me faz ficar feliz, é que aparece o poder, é que cuida de toda a minha família. Não precisa fazer nenhuma outra coisa. A irmã, só depois que ela recebeu a salvação, eu falei para ela ser evangelista. Ela orou pelos doentes e eles foram curados. E muitos doentes foram curados. E para ser curados também traziam arroz, batata, cevada. E os endemoniados, depois que foram curados, eles iam para a montanha, pegavam algumas plantas para ela. Ela já não podia mais trabalhar, de tão ocupada que ela estava, aquela irmã. Os jovens, recebendo a salvação, o pastor Pakidin recebeu a salvação através dessa irmã. É tão incrível e maravilhoso esse evangelho. Pessoal, dessa vez, a partir de hoje, vocês começaram a trabalhar na igreja de Gangnam. Vocês estão responsáveis agora por pregar o evangelho. O Dear Mood, todos os dias, ele falou que pregava o evangelho para uma pessoa, recebendo ou não a salvação. Onde quer que a gente vá nesse mundo, não existe um evangelho tão bom quanto o nosso. Não é verdade, pessoal?
Os estudantes da IYF vão para o mundo inteiro e eles falaram que não existe um evangelho como o nosso. Com esse evangelho tão precioso que a gente tem, até agora, nós vivemos de uma forma muito vaga, muito folgada. Então, continuamente eu tenho falado. Então, uma pessoa estava quase morrendo, já velho. Se for para a geladeira dele, e estava morrendo de fome, estava cheio de comida, tinha bolo, tinha comida, um monte de comida na geladeira. Mas aquela criança, vendo aquela criança morrendo de fome, imagina o pecado, quão grande pecado é esse, não é? Então, no seu coração, vocês estão cheios do evangelho, vocês receberam a salvação. E tem tantas pessoas que estão morrendo sem o evangelho. Imagina quão grande o pecado que você está cometendo. Agora, eu desejo com que vocês comecem a pregar o evangelho. Não façam mais nada, somente isso. Isso é o que mais de melhor você pode fazer pela sua família. Isso é a melhor forma de você criar seu filho. Eu não sou evangelista, não sou missionária, então eu não vou pregar. Não, todos, pessoal. Nesse momento, agora é 7 horas. Até 7h20, você prega o evangelho para a pessoa ao seu lado. E 10 minutos, prega primeiro essa pessoa e depois a outra pessoa. 10 minutos outra pessoa, tá bom? E agora vamos começar a fazer o trabalho do evangelho. Então, você pensa que a pessoa do seu lado não recebeu a salvação e prega, tá? Vamos orar. Santo Deus Pai, nós te agradecemos. Nós sempre fomos folgados porque desprezávamos o evangelho, mas agora que o Senhor permita que a gente vive só pelo evangelho, que nós possamos depositar toda a nossa vida pelo evangelho, que toda a nossa família possa viver só pelo evangelho, que toda a nossa família possa viver e dar todo o nosso coração para o evangelho. Por causa do evangelho nós ficamos espirituais e por causa do evangelho nós somos pessoas que agradamos a Deus. Pequenos ou grandes problemas que o Senhor possa resolver, que o Senhor possa dar o seu fruto, que o Senhor possa dar os seus frutos através de nós. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.